que bom, muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Uma boa tarde a todos quem está agora. É um prazer estarmos aqui nessa tarde de sábado para falar de um tema que a mim enobrece a alma e a vocês também, porque falar de envelhecimento é algo muito importante para todos nós. Afinal, nós só temos dois caminhos na vida. Ou a gente vai morrer cedo, a gente vai envelhecer com qualidade que eu acho que todo mundo quer. E hoje, na nossa tarde, eu convidei a professora Meire, Educação e Envelhecimento. E como é que a gente pode hoje, né, colaborar com as pessoas que estão aqui sedentas para saber como ter um envelhecimento ativo no período de pandemia, né? Então vamos lá. Quem é você? Fala um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o simpático da Deusi. Nós conversamos durante alguns dias de como organizaríamos para esse momento. É diferente, nunca participei, né, de uma live e é uma honra, Deus, ter recebido o seu convite. Nós trabalhamos, né, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ambas somos psicólogas, né, trabalhamos com disciplinas da área da psicologia do envelhecimento e eu mais especificamente com disciplinas na área de educação, né, da gerontologia educacional. Eu sou psicóloga, tenho minha pós-graduação em gerontologia pela Unicamp e atualmente estou na Universidade do Porto, no Instituto de Biomédicas da Universidade do Porto. Tem sido uma oportunidade muito interessante e um desafio absurdo, não é? Porque justamente nesse ano, né, com tantas adversidades, é o ano que eu estou aqui, então, para poder trabalhar mais um pouco com as questões do envelhecimento. Mas eu estou tentando entender que teremos muitas aprendizagens nesse período, né? Um período diferente nas vidas, com questões absolutamente que nós não poderíamos jamais imaginar que tudo isso fosse acontecer, e eu me sinto, não é, um bocado envolvida em tudo isso, uma vez que foi justamente esse ano que eu escolhi para me afastar da Universidade de São Paulo e investir um pouco mais na minha formação profissional. Uhum. Eu queria um pouco. Inicialmente, eu também queria mais uma vez agradecer, né, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente compartilhar esse conhecimento com nossos ex-alunos. Estou vendo que tem muito aluno aqui novo, alunos, né, amigos, familiares, né, pessoas profissionais de saúde que também estão interessadas em saber um pouquinho. Então, eu também agradeço a você e as pessoas que estão aqui conosco, né? Então, eu queria que você passasse, se possível, a refletir sobre um pouco da que o laboratório, o Lab Edu, Tenta Mais, que você coordena, juntamente com a professora Samila, né? Aliado ao USP Tenta Mais, que para quem sabe seria a nossa universidade aberta, a terceira idade. Como é que vocês têm atuado de pandemia pensando no envelhecimento? Eu fico imaginando, por exemplo, idosos, né? Que nós atendemos com tanto amor lá na USP, através das nossas atividades, professores que estão engajados, eu acho que tem muita falta, eu sinto muita falta. Toda sexta-feira eu tenho meu grupo de teatro, eu sinto muita falta deles, a gente tem comunicado uma vez ou outra por WhatsApp, mas eu acredito que eles também estão sentindo muita falta, né? Então eu queria que você refletisse sobre essa situação dos idosos da UAT e também de outros idosos que não fazem parte da UAT, que um dia podem vir a fazer, ou que estão agora em suas casas, precisando de um alento, né, de uma reflexão sobre o, né, que tem atormentado um pouco a vida de todo mundo. O que você pode falar para a gente? Sim. Bom, vou falar um pouquinho do Lab, Deusi. O Lab foi criado por mim, pela professora Samila, com a intenção de investirmos nas questões ligadas à pesquisa, ao ensino e à extensão na área de psicologia educacional. Nós sabemos que, historicamente, a gerontologia tem diversas frentes, e a educação foi uma das últimas áreas, não é,
que se envolveram com as questões do envelhecimento. Então, nós achamos que era mais do que pertinente, uma vez que nós temos um grande projeto de extensão, como você mesmo já mencionou, que é atualmente a USP 60+. A IASH é uma das unidades que tem um investimento maior nesse projeto de extensão, não é? Todo o corpo docente praticamente envolvido, não só da gerontologia, como de outros cursos da IASH, como também nós temos um investimento muito grande em projetos intergeracionais, como o projeto Gerações, que nós estamos trabalhando nas escolas. Temos muitos alunos interessados nessa área, não é? Então, nós achamos que era absolutamente pertinente nos envolvermos um pouco mais e criarmos o laboratório. Então, o laboratório, pensando nas 3 frentes, ele pretende desenvolver atividades de pesquisa no âmbito interdisciplinar e inovador, ligado à questão da pesquisa, mas pensando em alternativas que ainda não existiu um investimento mais na questão do envelhecimento, porque a educação esteve muito voltada para a questão do adulto jovem e das crianças, né? No ensino, capacitar recursos humanos na área do envelhecimento, principalmente na questão da gerontologia e da educação gerontológica, trazer condições para que as pessoas tenham essa formação, não só os nossos alunos, né? E na extensão, nós já temos 2 grandes projetos, trabalhar na UNAT, na USP, né? Agora seria IASH 60+, é um grande desafio, como você mesma disse. Nós temos um grupo muito grande de idosos, neste momento nós temos mais de 900 idosos matriculados, e a primeira ação, né, do LAB foi muito voltada, que é a criação da cartilha, não é? Foi muito voltada pensando nesses idosos, né? De levar um pouco de informação a eles. Nós começamos a receber muitas mensagens, nós temos vários grupos de WhatsApp, né? Recebendo mensagens, pedindo orientações, perguntando se nós teríamos ações à distância. E foi nesse sentido que nós nos mobilizamos e fizemos a cartilha para poder disseminar um pouco mais desse conhecimento sobre o envelhecimento ativo, um pouco mais concentrado na questão da atual pandemia. Uhum. Eu queria até conversar um pouco com você sobre a questão da cartilha. Como é que as pessoas podem fazer a cartilha? Quais os principais conteúdos que tem nela? Quando a gente pensa na questão do envelhecimento, né? Só aqui, recapitulando um pouquinho, o envelhecimento ativo foi utilizado pela Organização de Saúde no final da década de 90 e vem de quebrar um pouco esse estigma de que a pessoa idosa ela é um pouco ativa. Então, a ideia era justamente ao contrário, que o idoso ele tem uma oportunidade participar da sociedade, participar em prol da qualidade da sua própria qualidade de vida, da qualidade de vida das pessoas que estão à sua volta, né? Refletir uma questão positiva do envelhecimento. Afinal, eu acho que quando a gente pensa no nosso envelhecimento, eu acredito que todos nós queremos ter uma experiência positiva desse processo, né? E aí isso nos mostra a nossa possibilidade ter esse processo como um desafio, como um combate à própria exclusão social, à discriminação, porque eu acho que o ser humano, às vezes, ele é um pouco contraditório, né? Ou seja, a gente quer mais, a gente quer... Eu costumo dizer, quando eu parabenizo, eu muitos anos de vida e muita vida nesses anos. Mas o que a gente quer justamente fazer com esses anos de vida, né? A gente precisa cuidar bem da gente, cuidar bem de quem está à nossa volta, né? Quem escuta, quem ama, o envelhecimento ele é muito em torno desse nosso protagonismo, né? Então, a partir desse nosso protagonismo, dessa nossa proatividade, dessa responsabilidade consigo e com outros também que estão ao nosso redor,
Eu acredito que a cartilha que vocês fizeram, ela traz um pouco essa nuance, e eu queria ouvir um pouco mais dos detalhes que essa cartilha traz e como é que as pessoas têm acesso a ela. Sim, o nome da cartilha é Envelhecimento Saudável em Tempos de Pandemia. Eu comecei a estudar algumas questões logo que teve início toda o que a gente pode chamar dessa questão, não é? E aqui na Europa tudo começou bem antes, não é, do que assistindo no Brasil. E eu comecei a acompanhar um pouco as reportagens que falavam especificamente sobre as questões dos idosos. E prestando um pouco de atenção na mídia, muito intensivamente, falando da questão da habilidade dos idosos, e os colocando muito numa situação de absoluta incapacidade de lidar dessa situação, né? Então, muito indo na direção de vamos guardar todos os idosos dentro de casa para que as outras pessoas possam sair, né? E eu comecei a ficar muito preocupada com isso, principalmente pensando nos idosos que nós temos contato com o Brasil. É óbvio, eu não nego de maneira alguma que nós temos idosos, muito idosos e com níveis bastante importantes de idade. No entanto, aqueles com os quais nós trabalhamos são idosos que são extremamente ativos, saudáveis. E fiquei imaginando como eles estavam recebendo esse tipo de formação, né? Então, tenho que ficar em casa para proteger, inclusive, as outras gerações, porque essas outras gerações precisam trabalhar, precisam estudar, então eu me recolho. E foi nesse sentido que nós começamos a pensar na cartilha. Precisamos levar informações que sejam informações com um nível de conhecimento básico sobre o que está acontecendo nesse momento, mas que nós possamos também levar a eles um conhecimento que fosse interessante gerontológico. E foi nesse sentido que temos alguns capítulos ligados à questão do desenvolvimento humano, da questão do contato com o familiar, que você teve uma participação extremamente importante, a questão da atividade física, a questão ligada à própria espiritualidade, os sentimentos que envolvem as pessoas nesse momento de um número imenso de informações, né? É muita informação vinda de todos os lados. E nós começamos a perceber que essas informações, elas vêm de canais, tanto de canais que são importantes, que têm são fidedignos, como de canais também que de um volume enorme que deixam as pessoas absolutamente perdidas, sem saber exatamente como pensar. Então, nós achamos que nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, né, de levar uma informação que fosse o mais completo possível, porque no começo nós pensamos num conteúdo muito menor, no fim a cartilha ficou com mais de 70 páginas, né? Ficou bastante volumosa, mas ela ali, pelo retorno que nós estamos tendo, é que ela abrange, né, uma parcela grande de informações e os idosos estão nos dando um retorno muito interessante, né? Não só as pessoas que nós temos contato dentro da gerontologia, mas o alvo principal, que é a população idosa, ele tem trazido, agradecendo, dizendo, olha, é um conteúdo que tinha tudo para ser extremamente difícil de ler, mas a cartilha está leve, a leitura é gostosa de ser feita, o layout também contribui muito, não é? E tem sido, até o momento, a gente está entendendo que foi um investimento muito bem sucedido. Este é o investimento que o Lab faz e eu acho que nós acertamos. Ele está atualmente na página da IASH, então na página da Escola de Artes e da Universidade de São Paulo. Ele pode ser
enviado através do meu e-mail e do e-mail da professora Samila, possivelmente nós podemos deixar o nosso acesso. E nós temos também no Instagram uma página, não é? Que é do Lab Educa Se Sinta Mais, e lá nós damos algumas informações sobre o acesso. Muito bom. Na clínica vocês falam sobre distanciamento social, vocês falam sobre oportunidade de aprendizado. Você poderia dar, por exemplo, algumas sugestões para as pessoas idosas que estão nos assistindo agora, que ainda não puderam ler a cartilha, mas que já estão querendo saber um pouco mais? Podemos, nesse período, né, de confinamento, continuarmos desenvolvendo o nosso papel como perspectiva do envelhecimento ativo como protagonista. Quais seriam as principais sugestões que você dá nesse momento para as pessoas? Sim, nós temos 2 capítulos que são bastante interessantes. Um que é direcionado a uma reflexão de que o aprender ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação, né? Então, nós aprendemos apenas quando estamos na escola. Nós aprendemos em todas as oportunidades que nós temos. Então, educação informal, formal e não formal. A cartilha, ela vem mostrar que este momento de isolamento pode ser um momento de aprendizado. Um momento de aprendizado até de autoconhecimento. O quanto eu dou conta, não é? O quanto eu sou resiliente o suficiente diante de uma situação absolutamente inusitada. Então, nós ali colocamos algumas alternativas, não só desde você refletir como você está se sentindo, como você está recebendo essa quantidade imensa de informações diárias. Você fica o tempo todo com o celular ou no computador procurando informação, querendo saber o número de mais contaminados no dia, não é? Ou você consegue relaxar, você consegue separar, não é um momento para poder fazer coisas interessantes. Nós, no dia a dia, nós reclamamos tanto que nós não temos tempo para fazer tudo aquilo que nós desejamos, não é? Quem sabe este não é uma oportunidade. Então, a cartilha aponta algumas possibilidades de entretenimento, como leituras, vídeos, como nós também temos uma série de outras alternativas, colocar pela própria Deusivânia, né, que coloca algumas atividades que são possíveis de serem realizadas com a família, e colocamos também possibilidades de acesso às tecnologias. Nós tivemos uma parceria incrível com a Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, e ela lhe dá vários links sobre como você pode acessar, por exemplo, uma biblioteca virtual, um museu. Hoje nós estamos tendo uma quantidade enorme de pessoas que estão postando certos, artistas que estão fazendo lives neste exato momento, não é? Para não ser concorrer eles é desonesto. Exatamente. Então, nós temos hoje, não dá para dizer, o que eu vou fazer em casa? Eu não tenho o que fazer. Impossível você não ter o que fazer, não é? Você tem uma série de possibilidades, né? Não só colocada hoje pela própria mídia, mas possibilidades de coisas que você pode desenvolver dentro de casa. Quanto tempo que eu não dedico para fazer uma leitura, para assistir séries de TV, para poder escrever como eu estou me sentindo, para estar com os seus familiares, porque hoje as redes sociais possibilitam em tempo real a possibilidade de conversar com a nossa família. Eu mesmo tenho feito isso com frequência com os meus pais, com o meu irmão, não é? Então, para saber como todos estão, a gente sempre conversa. E eu provavelmente seria muito difícil eu ficar aqui se eu não tivesse a possibilidade de estar muito próximo deles semanalmente. Então, é um momento que talvez seja até uma oportunidade de nos aproximarmos mais dos nossos familiares, pessoas que moram em outras cidades,
amigos que moram em outras cidades, que nós não conseguimos estar sempre juntos, né? E é um momento que a gente tem que dar significados diferentes àquilo que a gente consegue fazer. E também acho que a gente não deve ficar super preocupado em tentar entender tudo e atender todas as demandas. Nós temos que respeitar, não é, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivendo. É um momento diferente, né? E de um momento absolutamente diferente que ninguém imaginava que pudesse acontecer e que certamente vai ser um marco divisor nas nossas vidas, independentemente das nossas idades. Né? Eu tenho visto muito aqui em Portugal, de maneira especial, Delcy, idosos, muito idosos, dizendo da dor que sentem, de um momento que eles acham que nunca mais eles vão terá na vida deles. Que um mês de confinamento, de isolamento, faz uma diferença enorme para as que são muito idosas. Né? Então, eu acho que nós temos o dever de levar informação, né? de nos mostrarmos próximos a eles. Né? E, enfim, eu acho que é um momento que as pessoas precisam ser solidárias, mais próximas uma das outras. E eu tenho sentido isso um pouco aqui em Portugal, eu não sei acompanhar as informações também no Brasil, e eu sinto que os portugueses estão vivendo isso com um pouco mais de serenidade. Uhum. Obrigada. Você traz umas questões, pontos aqui que eu achei interessante. Primeiro você fala a questão do autoconhecimento, né? E é um momento de oportunidade para a gente refletir. Isso me faz até lembrar uma frase do Jung que fala que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, isso é importante porque, às vezes, antes da pandemia, estávamos muito à procura de algo fora, né? Do que o outro pode nos oferecer, do que tecnologias podem, de tudo que está no outro, né? E, de repente, essa é uma oportunidade da gente olhar dentro e, justamente, desse olhar, desse abraçar, né? Porque eu acho que é o momento da gente se abraçar. Já que a gente não pode abraçar o outro, vamos nos abraçar. Olhar para dentro de nós, vamos trabalhar o nosso amor próprio, a nossa estima. Até porque depois que passar a pandemia, eu acho que não só isso que a gente desenvolva muito, como você bem destacou, a solidariedade, né? Porque o que vai vir por aí, eu sou muito positiva, mas eu sou uma otimista realista. Coisas boas, eu acredito, mas também a gente tem que estar preparado para estar ali estendendo a mão, trocando informações e cada vez mais nos fortalecer como grupo, nos fortalecer mesmo como ser humano, né? E desenvolver valores para a convivência que eu destaquei tanto na carreira. Eu acho muito importante a gente, mais do que nunca, pensar no que de fato é valoroso, né, para a gente. Você vê que, às vezes, você pensa, a falta do oxigênio, que é tão importante, né, nos asfixia e nos mata. Então, assim, às vezes a gente compra muita roupa, a gente pensa muito nas viagens, a gente pensa muito, e hoje a gente não precisamos de tanto para ser feliz, né? Não precisamos de tanto para fazer essa reflexão. E é um momento também onde a gente reflete muito sobre as nossas sombras, né? Porque quando você convive muito tempo consigo, né? Olhando para o espelho, bem com o outro que está ao seu lado, você consegue ver as suas luzes, o seu potencial como luz, que a gente costuma dizer assim, ver luz no fim do túnel. Mas não precisa chegar ao fim do túnel para você pode olhar para você e encontrar essa luz dentro de você, né? E aí também se encontra com exatamente aquilo que também te faz mal, aquilo que te atormenta. E Jung também tem uma frase que eu acho interessante, que ele diz assim: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas de outras pessoas. Ou seja, porque às vezes a gente projeta muito da nossa angústia, do nosso medo, das nossas dificuldades no outro, né? E a partir do momento em que você conhece as suas próprias trevas, você vai conseguir lidar melhor com as trevas do outro. E eu acho que os idosos, de maneira geral,
quando você também traz para a gente essa questão dos muito idosos, que aí já envolve uma questão de perspectiva de vida, envolve tempo, nos faz sobre outra questão que é justamente a qualidade das nossas relações, a qualidade do tempo que a gente tem com a gente é criança. Eu me lembro que quando eu olhava para as pessoas mais idosas, aquele mundo era muito distante do meu. Eu imaginava, nossa, vai passar muito tempo para eu chegar lá. E aí você, depois dos seus 30 anos, né, de repente dos 40, dos 50, 60, dos 70, você começa a observar que a realidade está se aproximando, né? Nós temos um número maior de centenários, de centenários, mas vai chegar um momento que realmente a gente vai parar. E aí me vem a questão da importância em todo momento da vida a gente ter projeto, a gente ter propósito de vida. E eu acho que a cartilha traz muito isso da positividade, né? Temos as nossas trevas, temos as nossas sombras, temos os inúmeros desafios que enfrentamos pelo caminho, temos os inúmeros conflitos que todos nós temos, familiares, conjugais, pais, relacionados de uma maneira, porque isso também a gente traz na cartilha, né? Ou seja, conflito faz parte da natureza humana. Mas o que fazer com as nossas inquietações? E onde que essas inquietações estão presentes no nosso projeto de vida? Qual é a sua missão de vida? Qual é a minha missão de vida? Como é que a gente pode ajudar a favorecer a construção de boas missões de vida para os outros? E aí me vem uma outra reflexão, que é o próprio sentido da vida, né? Como refletir sobre isso, sobre todas essas questões. E aí, se você também fizesse a reflexão conosco, nos ajudasse a pensar sobre essa representação da velhice na atual pandemia, né? Eu tenho ficado muito triste com algumas mensagens de WhatsApp que levam muito para as piadas de mau gosto com os idosos. Eu, assim, acho que brincadeira, quando ela é saudável, é aquela brincadeira que diverte. A brincadeira que entristece, para mim, não é saudável. É um humor muito, muito ruim, porque às vezes incomoda o outro. Eu queria que você falasse um pouco. Antes da nossa, eu estava voltando a ler esse livro aqui, da velhice, da Simone de Beauvoir, que traz muito do aspecto histórico da construção da velhice dos anos. Eu queria que você fizesse, se possível, uma reflexão sobre isso, né? Como é que está a atual visão da, dos meios de comunicação em geral, da velhice, em que isso repercute na nossa visão de envelhecimento ativo e saudável. Eu entendo, Deus, e que é uma missão muito séria. Nós que somos envolvidos há tanto tempo na área da gerontologia, eu desde os anos 1990, hoje eu estava lembrando, né? Quando eu comecei a me interessar, lá logo quando eu terminei a universidade, depois a especialização, e depois não parei nunca mais. Eu acho que nós estamos vivendo um momento absolutamente importante, porque durante todos esses anos, a nossa principal preocupação, né, dentro da gerontologia foi mostrar a velhice e o processo de envelhecimento como algo absolutamente normal, inerente ao desenvolvimento humano, não é? E o idoso como alguém que tem uma história de vida e que não é nem melhor e nem pior do que outras fases da vida. É só mais uma das fases da vida, não é? E é óbvio, com uma série de peculiaridades extremamente difíceis. E sempre nos colocando fortemente, né, o desafio de passar não só aos nossos alunos, como a comunidade em geral, né, a população em geral, sobre a heterogeneidade da velhice, não é, sobre vivermos da maneira mais normal possível este momento da vida, porque é uma etapa. E o que acontece? Eu sinto que nós estamos retrocedendo, não como ciência,
pesquisadores, mas nós estamos retrocedendo no momento em que nós colocamos todos os idosos na mesma situação de absolutamente vulneráveis, que todos precisam ser completamente protegidos e que nós não podemos ter acesso a eles porque todos ficarão doentes. A realidade não é essa. Nós sabemos, né? Nós que trabalhamos na área, nós sabemos que nós temos uma diversidade enorme, não é, de características da velhice. Que nós temos idosos que são mais jovens, idosos que são mais velhos, e quando nós falamos de um idoso que é muito vulnerável, é aquele idoso que é bastante acometido de doenças, de comorbidades, pessoas que têm uma idade importante, e principalmente aqueles idosos muito idosos. Então, pessoas que têm uma vida absolutamente ativa, não é? E que mantêm as suas tarefas, mantêm a sua vida normalmente. Então, eu acredito que são pessoas que são extremamente assustadas de serem colocadas como aquelas que precisam e como únicas a serem protegidas, né? Todos nós precisamos ser protegidos e todos nós precisamos ter cuidados que nós nunca tivemos, né? Como, por exemplo, não nos aproximarmos demasiadamente das pessoas, usarmos máscaras, como agora em Portugal, logo já imagino que será obrigatório, porque já estamos saindo de máscaras, de luvas. No entanto, eu percebo um volume enorme, não é? Olha, vamos deixar os idosos em casa, porque se eles ficarem em casa e de lá não sair, nós poderemos voltar à nossa vida normal. Isso não é possível. Isso não é possível. Nós não podemos pensar que os idosos precisam ter mais este peso, mais este rótulo. Nós ficamos tantos anos, não é, tentando mostrar à população que o idoso ele é importante para a sociedade, que ele precisa estar envolvido em todas as questões sociais, que ele tem uma vida que precisa ter continuidade. E hoje, a única coisa que nós ouvimos das mídias, dos governos, e quando eu digo governo de todos os países, porque eu tenho presenciado isso daqui na Europa o tempo todo, é óbvio que nós temos um índice de mortalidade muito maior entre pessoas idosas. Mas nós temos muitas pessoas doentes em todas as faixas etárias. Né? Hoje eu estava vendo um pouco das estatísticas, tanto aqui em Portugal, nós temos pessoas jovens, de meia idade, pessoas de 40 até 50 anos de idade, que estão doentes, não é? E não são só os idosos que estão doentes. Eles têm uma probabilidade maior de muitas vezes não conseguir superar, não é, um processo de uma gravidade maior, sem dúvida alguma. Isso nós não negamos, mas nós não podemos colocar toda, vamos dizer, a culpa da grande questão, não é? Em cima da população idosa, de maneira alguma. É um fardo a mais, absolutamente desnecessário. Todos nós precisamos tomar cuidado, todos nós precisamos nos proteger, né? E eu acredito que os idosos não precisam mais deste rótulo de coitados, vulneráveis, e que se não tomarem cuidado, e se todos não tomarem cuidado, eles serão dizimados da face da terra. Não é assim. Existe um número absurdo de pessoas que já morreram, de todas as idades. É óbvio que os países mais envelhecidos, como aqui em Portugal, que é mais de 21% da população portuguesa, é constituída de pessoas idosas. Ser o país da Europa com o maior número de idosos, não é? Primeiro vem a Itália, a Alemanha e depois Portugal. Portugal hoje enfrenta um desafio super grande, principalmente nos chamados lares de idosos. Não é que aqui não é LPI, aqui é lar de idosos, que muitos idosos foram acometidos da pandemia, muitos mesmo.
Na semana passada tinha uma instituição que tinha 150 idosos e houve uma comoção de todo o país pedindo voluntários e as pessoas se voluntariaram para poder ajudar toda aquela situação. Quer dizer, é um país pequeno, só para vocês terem ideia, são 10 milhões de habitantes e isso é menos do que a cidade de São Paulo, né? E mesmo assim, existem dificuldades de controle. Nós temos aqui uma população bastante envelhecida, pessoas com muito mais de 80 anos de idade. Mas, por outro lado, temos também jovens que já foram a óbito, não é? Que ficaram em situações muito difíceis, como tem no Brasil, que nós temos uma população menor, uma porcentagem melhor de pessoas idosas, que hoje a gente tem um pouco mais de 13%, mas também eu estava vendo aqui estatísticas, e não tem como não a gente se envolver, não é, com isso, que independentemente da idade, se você tem uma cardiopatia severa, se você tem diabetes, principalmente, você tem que se cuidar. E isso não é destinado ao público idoso. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com a disseminação dessa informação, não é? Eu acho assim, na verdade, todos nós, de alguma maneira, fomos por uma questão de vulnerabilidade. Hoje não é Sim. mais só a classe social, não é mais a questão de outros tipos de... Mas eu acho que todos nós... Hoje eu estava pensando, gente, a gente está lutando contra um inimigo invisível. Porque eu acho que para quem aí tem um transtorno ou quem tem um transtorno obsessivo compulsivo, é muito complicado, porque você não consegue inimigo. Ele pode estar aqui no livro, ele pode estar aqui no objeto que eu vou pegar, ele pode estar simplesmente em qualquer lugar. Mas a gente, de alguma maneira, é interessante que a gente tente, eu tenho reforçado bastante lives que eu tenho feito, né? Não são muitas, tá? Eu acho que é a quarta live, gostando. Tô achando legal porque a gente troca informações, a gente compartilha informações com as pessoas. Eu acho que então nós, enquanto educadores, temos que produzimos muitos artigos científicos, muitos, e muitas vezes eles ficam engavetados e às vezes a pessoa que está precisando ouvir não tem acesso ou não tem condições de ouvir. E a live é uma maneira, os meios de comunicação já nos ajudam a isso. Então, isso que nos traz me faz refletir sobre as instituições de longa permanência para idosos, que nós temos aqui também, e também são bastante vulneráveis. Mas eu acho que todos esses medos, né, questionamentos, essas reflexões, nos fazem refletir sobre o fato de que a vida não é economizada para amanhã. Ela acontece sempre no presente, como dizia Rubem Alves. Isso, então, nos faz refletir sobre o presente que é presente. E que, embora nós possamos estar todos com muito medo, o medo de morrer, o medo de envelhecer, e muitas vezes não ter o contato com as pessoas que a gente ama, nos sobre a educação que nós temos que ter. Eu vejo nesse período mais nunca que nós não temos educação para viver, nós não temos educação para envelhecer e nós não temos educação para morrer, né? Ou seja, a importância da gente refletir sobre esse ato de ser grato pelo dia, de transformar essa nossa dor em algo que possa ser de grande aprendizado, como você já falou, de nos tornarmos mais conscientes, né? Porque percebe que crises que a gente evolui, né? As pessoas fogem das crises, as pessoas fogem, mas é justamente o enfrentamento das crises, é justamente o enfrentamento dos conflitos que a gente consegue enxergar respostas para muitas das nossas inquietações, né? E eu percebo muitos idosos que têm uma nova abertura, que sempre foram assim abertos às novas experiências, eles estão passando por essa crise de uma maneira mais tranquila. Isso eu quero dizer o quê? Que nunca é tarde também para a gente se abrir para o mundo da literatura,
nunca é tarde para se abrir para o mundo da música, para o mundo das artes plásticas, para o mundo da cultura de modo geral. E às vezes a gente tende a ver a de uma maneira muito embaçada, confusa, mas a partir do momento que olhar para essas outras questões que podem fazer você se elevar como pessoa e de repente até ajudar uma outra pessoa idosa também, como você destacou, é heterogênea, ou seja, nós temos diversos tipos de velhos, diversos tipos de velhice, né? Então, às vezes, nessa idade de encontrar uma pessoa que às vezes não é muito otimista, mas você pode, de repente, ali dar uma palavra, você pode influenciar a praticar uma atividade física em casa, né? Eu tenho tentado fazer com a minha família, onde eu tenho pessoas idosas, assim, incentivar uma atividade física, incentivar pela espiritualidade, também é tão importante, incentivar a busca pela leitura, né? E acho que tudo isso nos ajuda a seguir esse processo de uma maneira mais tranquila e mais amena, né? Eu acho que, de alguma maneira, é um grande aprendizado para todos nós, né? E também algo que vale a pena refletir é a questão do idadismo, né? É o ageism, né? Que é exatamente esse preconceito que existe em relação ao velho. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que começar a refletir sobre essa possibilidade de respeito, respeitar o humano, né? Respeitar não porque é velho, não porque é novo, não porque é jovem, adolescente, mas simplesmente por ser humano. Eu acho que esse momento todo é mais refletir sobre o que é esse ser, qual a essência do ser humano, qual o sentido da vida por estar aqui nesse momento, né? Eu acho que valeria a pena agora a gente abrir para as pessoas fazerem algumas perguntas pós-quarentena, né? A pessoa perguntava assim, como vai ser o período pós-quarentena? Assim, principalmente pensando no idoso, aqui, quais as atividades podem ser em família, tá? Eu vou anotar essa, depois que você responder essa, eu respondo essa da família. Então, pode falar um pouquinho, gente, quais as tuas perspectivas? Eu acho que o período pós-quarentena, na verdade, ele vai durar muito tempo. Porque não é só o de ter a liberdade de sair de casa, eu acho que ninguém mais vai se sentir absolutamente livre como sentia antes. Não é porque nós estamos vivendo algo que é absolutamente difícil, diferente. Não é? E nós não sabemos exatamente como lidar. Então, eu tenho lido muito sobre essa questão e penso que nós teremos um período pós-pandemia muito, muito, muito longo. E nós temos que estar preparados, não é? Porque, na verdade, o que nós temos? Não é porque nós retornaremos à nossa vida normal, se é que isso será possível com a brevidade que as pessoas estão querendo, e eu sei que estão mais tudo isso, eu acho que nós ainda, enquanto nós não tivermos uma vacina, por exemplo, nós não ficaremos absolutamente tranquilos. Quando nós não tivermos de vermos completamente, sabemos que durante o momento que nós junto com as pessoas, nós vamos ter que tomar mais cuidado que normalmente nós tomamos. Então, eu acho que nós já estamos diferentes. Eu acho que já existe um movimento, não só interno, mas de toda a comunidade, já se preparando para isso, né? De pensar de como eu vou me comportar depois, não é? Que eu puder sair de casa. Eu sinto que os brasileiros estão muito, não é, muito preocupados com isso. Aqui em Portugal, eu sinto que existe essa preocupação, mas as pessoas estão levando esse período com uma leveza um pouco maior e sem embates Estado, com governos, não é? Então, eu percebo que existe um movimento diferente, né? Eu acho que
antes de mais nada, nós temos que nos preocupar de como nós iremos nos proteger e como nós iremos proteger os outros. Porque mesmo fora de casa, nós ainda não existe o controle absoluto de tudo isso. Então, voltar à rotina será uma tarefa nada fácil. Ela deve acontecer com um ritmo diferente do que nós estamos acostumados. Nós temos que respeitar o ritmo de cada pessoa, de cada grupo. Não é? Eu acho que os idosos estão expostos demais a todas essas informações, e um dos objetivos da cartilha foi incluir, olha, você não é responsável, não é único por tudo isso que está acontecendo, embora exista aí uma avalanche de informações de que só você se cuidar, não todos precisam se cuidar. E nesse sentido eu penso que nós temos que reorganizar a nossa vida, né? Saber reorganizar o tempo que nós vamos destinar àquilo que nós sempre fizemos e como nós vamos pensar na nossa própria proteção, porque não tem como não pensar nisso, né? Então, antes de tudo isso acontecer, nós nos organizávamos e saíamos e íamos para o trabalho. Ou íamos encontrar com os amigos, com a família, tínhamos uma vida social. Hoje, nós temos que pensar de uma maneira diferente. Será que nós vamos conseguir ter aquela rotina que nós sempre tivemos? Talvez a rotina de trabalho, sim, mas o demais, né? Nós temos que pensar com calma tudo isso que fazer, né? Porque senão nós podemos nos perder, mais uma vez, um monte de informação e corremos, inclusive, o risco que não foi contaminado agora, ser contaminado mais tarde, não é? Porque não tomou conta, não teve a precaução necessária. Eu já percebi que aqui em Portugal será obrigatório um kit mínimo. Máscara, luvas descartáveis e o álcool gel, né? Então, você não deverá fazer as suas compras, e isso já acontece, eu não saio de casa sem máscara e sem luvas descartáveis, né? Toda a população já está envolvida nisso, né? E já a disseminação de chamadas máscaras sociais, né? Para você não ficar usando o tempo inteiro as máscaras descartáveis, que senão você não vai dar conta de comprar tantas máscaras, né? O tempo todo que você precisa. Então, as sociais são laváveis, e são coisas que nós nunca imaginávamos pensar na nossa vida, né? Nunca imaginei na minha vida que eu ia ter que sair com máscaras. Em alguns países isso é muito comum, né? Na China, por exemplo, isso já era muito comum, no Japão, muito comum, Coreia, mas no Brasil não, na Europa não. Nós não temos esse hábito. E eu acho que nós temos que começar a pensar como vamos administrar, que não é só uma questão de começar a ter a minha vida normal, mas para além da vida que eu quero que continue sendo normal, que outras coisas eu vou ter que pensar, não é? Tem também as questões ligadas à economia de todos os países, não é? Não é só o Brasil que está extremamente preocupado com o que vai acontecer depois. O mundo todo está preocupado com o que vai acontecer depois, né? E as economias que são mais frágeis, obviamente, estão mais preocupadas. Mas esse é um momento que nós precisamos pensar no nosso autocuidado e no cuidado com o outro. Não adianta eu achar que eu posso sair, ter o que eu bem entendo por aí, se isso vai prejudicar outras pessoas, não é, que estarão próximas a mim. Eu acho que todos nós temos consciência absoluta que a nossa vida já mudou. Ela já mudou, não é? E no momento que nós pudermos sair de casa, eu estou em confinamento já há um mês. Eu estou em confinamento aqui em Portugal há um mês. E este país está levando isto com uma seriedade absoluta, né? Eu não vejo ninguém brigando com ninguém por causa disso. Todo mundo tem toda a consciência de que isso é importante. Mesmo sendo difícil,
extremamente difícil, mas é Uhum. importante. Uhum. Então, eu acho que, antes de mais nada, nós estamos aprendendo muito, aprendendo muito. Teremos que criar novos hábitos, teremos que criar uma maneira diferente de encarar a nossa rotina diária, né? E o confinamento, quem sabe, né? O isolamento social pode ser um momento de vermos como nós vamos nos organizar, né? Porque não vai ser no momento que as coisas forem sendo liberadas devagar, não vai ser de uma hora para outra que tudo isso vai acontecer, mas nós temos que saber como nos organizar para isso. Uhum. Uhum. Eu acho que é extremamente importante. E está todo mundo muito preocupado. Eu quero sair de casa, eu quero a minha vida de volta. Você vai ter É. a sua volta, mas ela já está diferente. Ela já está diferente. E a mensagem que eu acho que a gente tem que passar para os idosos nesse momento é que não se sintam culpados, não é, de serem vulneráveis, não é? Todos nós somos vulneráveis. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava preparado para isso. Então, acho que é extremamente importante refletir, né, de como que nós estamos vivendo esse momento e como nós vamos viver a nossa vida daqui para frente. Uhum. É. E eu acho interessante sobre o medo de morrer e a vontade de viver. As pessoas parecem que estão com mais medo de morrer do que com vontade de viver. Então, acho que vale a pena a gente refletir sobre tudo isso, né? Meire, a gente só tem mais 4 minutinhos, 3 minutinhos, nossa live daqui a pouco acaba, 1 hora certinho o Instagram. Mas a gente tem rapidinho, fizeram uma pergunta aqui sobre como trabalhar o medo em idosos. Eu acho que a gente poderia falar o que, na verdade, eu acho que mais do que nunca explicando, né, as motivos de se precaver, de se cuidar. Assim, o medo, na verdade, ele só torna-se patológico no momento em que ele passa por uma questão de ansiedade, porque medo, todo mundo tem medo de alguma coisa. O medo, ele é saudável. É muito importante que a gente tenha medo, porque também se a gente não tiver medo, a gente vai se arriscar demais, né? Mas ele se torna patológico a partir do momento em que ele te impede, né, de viver a vida, de ter um bom relacionamento com as outras pessoas. E eu acho que a melhor maneira, não só de trabalhar o medo do idoso, da criança, o medo do adolescente, do adulto, é explicando as maneiras e tendo, de alguma maneira, esse espaço para reflexão positiva sobre a vida, sobre as nossas semanas, tentando, deixando de ver que nos dão medo. Às vezes se afastar um pouquinho do noticiário, se afastar um pouquinho de tudo que nos causa mal. Eu acho que é uma das questões também importantes. A gente agora só tem 2 minutinhos. Eu queria. Você quer comentar alguma coisa? Edu, quer complementar? Só gostaria, assim, de deixar uma mensagem para que todos se cuidem, não é? Que todos pensem no outro, nos sentimentos do outro, não é? E que não pode valer nesse momento a minha vontade, não é? Nesse momento nós temos que pensar coletivamente, o que é importante para todas as pessoas. Nós estamos vivendo uma guerra, né? É uma coisa impressionante, uma guerra de algo que para nós é invisível. Nós não sabemos onde o inimigo está. O inimigo está em todas as partes, né? E nós temos que, sim, neste momento é o momento de ficar em casa, é o momento de nos organizarmos, de ter um carinho especial, né, por todas as pessoas, que sejam aquelas que estão mais isoladas, aquelas que têm dificuldade de contato,